Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente de segunda a sexta, sempre às 18 horas. E é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus, Rio de Janeiro, situada na rua Campo de São Cristóvão, 338, bairro Imperial de São Cristóvão. Você, meu irmão, minha irmã, que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar para iniciarmos? Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, pela tua providência, por tudo aquilo que tu nos concedeste realizar nesse dia e aquilo que não nos foi possível realizar. Nós pedimos a oportunidade para que amanhã possamos realizar em nome de Jesus. Pedimos ao Pai a tua direção, a tua inspiração, clamamos pela tua misericórdia, pelo teu perdão para os nossos pecados, ó Pai. Nos abençoa e o teu Espírito Santo nos concede para que ele nos inspire ao longo dessa live, Senhor, e em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e nós agradecemos. Amém, Senhor. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Ontem nós realizamos a nossa live, mas infelizmente não foi transmitida. Não sei o que foi que houve com o aplicativo. O aplicativo não transmitiu para vocês, né? Então nós estamos hoje fazendo a repetição, né? A reprise daquilo que foi apresentado ontem, e nós vamos estar falando sobre a importância de nós compreendermos as Escrituras, né? Compreender as Escrituras é o caminho para a revelação da pessoa de Deus através de Jesus Cristo. Tema longo, né? Mas muito importante para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos e pedimos aos irmãos e irmãs que estejam ligados, porque vai ser um tema desenvolvido hoje, né, inicialmente, e vamos dar prosseguimento segunda-feira ao longo da semana, né? Vamos ler o texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela não gera apenas conhecimento, mas ela produz uma mudança de atitude. Ela transforma a vida do homem e da mulher, né? Então nós podemos afirmar que a palavra de Deus produz uma mudança de vida. E todos aqueles que nascem, todos aqueles que aceitam Jesus, nascem novamente, ou seja, são feitos novas criaturas, né? Se tornam filhos de Deus e renascem, são novas criaturas. Então, quando nós falamos em ler e estudar a Bíblia, nós encontramos pelo menos 3 maneiras de fazer. E essas 3 maneiras nós vamos ver, né, ao longo dessa reflexão. A primeira é a leitura corrida, a segunda é a leitura feita com meditação, reflexão, aquela leitura mais, né, retirada, uma leitura exclusiva. Você lê, você reflete, você medita, né? A terceira é a leitura realizada através do estudo detalhado. É quando você faz
uma pesquisa, né, sobre determinado tema da Bíblia, sobre determinado personagem, e você vai se inteirando. Isso tudo é importante, porque quanto mais você penetra no mistério da palavra, se é que existe mistério para quem não estuda, para quem não lê, para quem não se interessa, né? Mas à medida que nós vamos lendo a palavra, à medida que nós vamos refletindo, meditando, à medida que nós vamos estudando na palavra de Deus, nós vamos dissipando esse mistério e nós vamos entendendo melhor aquilo que Deus tem reservado para nós como promessas, aquilo que Deus determina que nós façamos como os mandamentos, né? E todos os bons exemplos que a Bíblia nos apresenta de homens e mulheres de fé, homens e mulheres que foram obedientes, homens e mulheres que cumpriram a sua tarefa, né, como servos e servas de Deus. Assim como também, com certeza, a Bíblia nos revela o lado pernicioso, o lado pecador de homens e mulheres que, mesmo tendo tido experiências com Deus, não foram suficientemente fiéis a Ele e se desviaram, se desvirtuaram do caminho, né? Então é importante, quando nós resolvemos estudar a palavra de Deus, quando nós resolvemos caminhar, né? Quando nós resolvemos aprimorar a nossa relação com Deus através do conhecimento da palavra do Senhor. Então, como nós falamos no início, ao fazer isso, nós não estamos apenas adquirindo conhecimento, mas nós estamos contribuindo para que a nossa vida a cada dia mais e mais seja melhorada, para que as nossas atitudes sejam atitudes condizentes com aquilo que nós estamos nos tornando, ou seja, discípulos e discípulas de Jesus. Amém? Então a primeira forma de nós lermos a Bíblia é a leitura corrida, né? É aquela leitura que você faz diariamente, né? Você lê a Bíblia diariamente, você vai ler o livro de Gênesis, aí você lê Gênesis todo, aí você lê Êxodo, é a leitura corrida da Bíblia. Em Deuteronômio 17, 19, há uma ordem que foi dada ao rei de Israel, e essa ordem consistia no seguinte: ele deveria ter uma cópia da lei do Senhor. A Bíblia daquela época, né? Naquela época a única Bíblia que eles conheciam era a lei, só existia a lei, né? E ele teria que ler diariamente. Por quê? O propósito dessa rotina estabelecida por Deus era que, por meio do rei, toda a nação guardasse e cumprisse os estatutos divinos. Então o rei deveria ser o grande exemplo para todo o povo. A leitura diária traria ao líder temor a Deus e guiaria o povo seguindo os mandamentos da sua palavra. Vamos ler o que diz o texto de Deuteronômio que nós citamos ainda há pouco. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original, que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e destes estatutos, para cumpri-los. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, naquela época, não era como hoje. Hoje, qualquer pessoa pode ter um exemplar da Bíblia, né? Mas naquela época não era possível que todos tivessem acesso às Escrituras. Então era necessário que fosse feita uma cópia, né, dos originais, para que o rei tivesse ao seu alcance a Sagrada Escritura. Hoje não. Hoje qualquer pessoa pode adquirir o seu exemplar da Bíblia. Então o que é que Deus espera? Deus espera que todos meditem na sua palavra diariamente. O salmista, quando ele compõe o Salmo
1, né? O Salmo 1, né? Ele diz assim: bem-aventurado o homem que medita na palavra do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele vai dizer: o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Então o salmista, ele vai corroborar essa ordem que Deus dá ao rei, né? Então Deus, quando determina que o rei leia diariamente a Escritura, é justamente para que ele possa se achegar a Deus, para que ele possa ouvir diretamente de Deus aquilo que Deus deseja, né, que ele faça, enfim, para que ele se torne íntimo de Deus. E o salmista traz, no bojo do Salmo 1, ele traz essa recomendação, mas não agora para o rei, mas para todos, né? Bem-aventurado o homem e a mulher, né, que medita na palavra do Senhor, que lê a palavra do Senhor, que tem prazer em ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, é o alimento também para nós. Nós podemos ter a palavra de Deus como um alimento espiritual. Jesus, quando ensina os seus discípulos a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso está lá em Mateus 6,11, né? E esse versículo ele está diretamente relacionado com Mateus 4,4, quando Jesus foi tentado no deserto, né? O inimigo ordena, Jesus estava com fome após 40 dias de jejum, ele estava com fome e o Satanás se aproxima dele e tenta, né, que ele use o seu poder em benefício próprio. E ele então vira para Satanás e diz: olha, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ao dizer isso, ele está fazendo referência direta a Deuteronômio, né? Deuteronômio 8, o texto que vai falar sobre o maná. Ou seja, o maná é uma figura que representa o pão celestial. Por quê? O maná foi o pão que Deus providenciou para o povo se alimentar no deserto, né? Então Jesus ensina a pedir por uma porção diária do alimento, né? Ele pede que nós estejamos sempre pedindo diariamente a Deus uma porção diária do alimento. Mas ele não se limita apenas ao pão natural. Ler a Bíblia, irmãos e irmãs, deve ser um hábito diário na vida do cristão. Não apenas como meditação, mas uma reflexão no decorrer do dia. Ou seja, você lê pela manhã e fica, né, digerindo aquela palavra, aquela leitura ao longo do dia. Você vai ficar refletindo aquela palavra lida durante o dia. Então isso é muito importante. Isso é muito importante porque aí a palavra vai nos alimentar, né? Então é muito importante que nós adquiramos este hábito, porque é necessário esse envolvimento com a Bíblia. A leitura corrida possibilita que em um menor tempo se leia mais. Ou seja, é possível ler toda a Bíblia mais de uma vez no período de um ano. Mas para isso é preciso disciplina. O tempo para a leitura diária torna o objetivo mais acessível e abrange um conhecimento de toda a narrativa bíblica, seus personagens, suas histórias. Ou seja, se você tem 1 hora de tempo para dedicar diariamente à leitura da palavra de Deus, faça.
Seja disciplinado no cumprimento desse tempo. Se você não pode ler de segunda a segunda, leia os dias ímpares, ou segunda, né? Quarta, sexta, os dias pares, os dias ímpares você pode. Então você pode estabelecer uma rotina própria, desde que você cumpra essa rotina diariamente. E você vai perceber como vai fazer a diferença na tua vida, né? Então, esse é um objetivo que nós precisamos perseguir. Estevão, lembram de Estevão, o primeiro mártir da igreja, né? Ele tinha um grande conhecimento bíblico. Quando você lê Atos 7, você vai perceber que ele estava perante o Sinédrio, sendo acusado de blasfemar contra Deus. Mas na sua defesa, ele trouxe referência desde Abraão. Ele vai demonstrar que conhece a Bíblia, né? Desde Abraão até chegar em Jesus, fazendo um panorama da história dos hebreus, e ele mostrou a progressão até que Jesus viesse. Então ele confronta, na sua defesa, ele confronta a dureza do coração daqueles que estavam acusando. Por isso, a leitura bíblica corrida proporciona conhecimento e aponta para o foco principal. Assim como Estevão, aqueles que creem em Jesus devem se dedicar ao entendimento da palavra de Deus. Nós ficamos por aqui hoje, mas na segunda-feira nós vamos estar dando continuação, ou continuidade, né? Nós vamos estar dando continuidade a essa reflexão. Nós vamos estar vendo a segunda forma, né, de leitura da palavra, que é a meditação e a reflexão. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar agora pelo nosso livro de oração, vamos orar pela nossa pátria, vamos orar pela igreja, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi uma solicitação ou uma declaração da irmã Fátima Santana. Eu vou tentar resgatar aqui. Eu estou precisando. Sim, é um testemunho que ela dá, né? A correria é isso mesmo, minha irmã, né? Eu estou precisando fazer isso. Comecei e a correria me impede, né? É isso aí, minha irmã. Realmente o nosso dia a dia, ele é repleto de situações que muitas vezes nos impedem de observarmos essa rotina, não é? Mas isso não é um privilégio só da irmã Fátima Santana, não, né? O próprio pastor que vos fala também passa por essas dificuldades. Mas o importante é que nós não venhamos a desistir dessa tarefa. Tem dia que eu não tenho como fazer o meu estudo. Eu só leio a Bíblia estudando. Eu não sei, eu leio também devocionalmente, claro. Eu tenho meus devocionais diários que eu faço, mas ler a Bíblia mesmo, pegar a Bíblia e ler, eu faço só estudando. E tem dia que eu passo o dia todo estudando a Bíblia, né? Fazendo estudo, fazendo mensagem, preparando apostila muitas vezes. Mas o ideal é que nós venhamos a desenvolver essa disciplina, né? Fazermos o desenvolvimento de uma disciplina diária de leitura da Bíblia. Você pode fazer o seguinte: segunda, quarta e sexta você lê o Antigo Testamento. Terça, quinta e sábado você lê o Novo Testamento. Domingo você vai à igreja, então você dá aquela, né? Se você achar conveniente, senão você pode continuar fazendo a sua leitura. Amém? Fica a critério de cada um dos irmãos. Mas vamos começar a readquirir essa prática que é muito saudável para a nossa vida espiritual e para a nossa vida também no dia a dia, né? Nossa vida corrida, né? Desse dia a dia. O testemunho da irmã Fátima mostra isso, né? A correria do dia a dia nos impede muitas vezes de cumprirmos essa prerrogativa. É um estatuto de Deus, né? Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra.
Te agradecemos porque hoje deu tudo certo e a live está sendo acompanhada, a live está sendo transmitida, está tudo dando certo. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos pela tua palavra que foi refletida e te pedimos ajuda, Senhor, para que nós possamos conciliar a nossa vida diária, acrescentando, meu Deus, ou separando do dia 1 hora ou meia hora, mas que seja de qualidade, que nós possamos estar exclusivamente lendo, refletindo, meditando na tua palavra, meu Deus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. E nós queremos chegar a esse nível de declararmos como o salmista, meu Deus. Para isso nós contamos com a tua ajuda, com a tua condução, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa os irmãos e irmãs que estão conectados conosco e que já declaram, meu Deus, que tem dificuldades para estabelecer essa rotina. Mas com a tua ajuda, certamente, nós haveremos de retomar a prática da leitura devocional diária da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai. Te apresentamos o Brasil, a nossa pátria amada, Senhor. O Brasil vive momentos tão difíceis. Nós clamamos a Ti diariamente, e diariamente nós te pedimos em nome de Jesus, para que Tu entres com providência, Senhor, nessa nação. Tu possas sarar essa nação, possas perdoar os pecados que nós temos cometidos a nível nacional. Tu possas perdoar, Senhor, essa nação. Tu possas derramar, meu Deus, uma unção nova sobre o Brasil, Senhor. Mas que seja feita a limpeza espiritual nessa pátria, meu Deus. Que os principados e potestades do mal que se instalaram no Brasil, desde o seu descobrimento, meu Deus, sejam expulsos em nome de Jesus. E que o Brasil seja realmente um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar de abundância, um lugar como foi descrito na primeira carta escrita falando sobre o Brasil, um lugar que tudo aquilo que se planta dá, em nome de Jesus. Uma terra abençoada e próspera como o Brasil não merece, Senhor, estar passando por essa prova, mas Tu sabes, e nós sabemos que Tu tens os melhores pensamentos a respeito de nós, pensamentos de paz, pensamentos do bem, para nos dar realmente vitória. E nós confiamos o Brasil em Tuas mãos, ó Pai. Toma sob Teus cuidados as autoridades constituídas dessa nação, meu Deus, e todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário. Que os planos, que os projetos que estão sendo elaborados, ó Pai, possam vir produzir o bem comum, possam vir produzir a liberdade, possam vir produzir a unidade de propósito, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. Te apresentamos, ó Pai, o nosso livro de oração. O livro onde estão registrados os nomes daquelas pessoas que estão atravessando por momentos difíceis na área da saúde, na justiça, pessoas que estão aguardando soluções para as suas causas na justiça, pessoas que aguardam liberação de recursos, meu Deus, pessoas que clamam pela libertação dos filhos e filhas, ó Pai, do cônjuge, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Toma sob Teu cuidado, toma sob Tua guarda, Senhor, cada uma dessas pessoas cujo nome consta no nosso livro de oração. Tu és o Deus onisciente, Tu és o Deus onipresente, e Tu conheces cada uma dessas pessoas que nós estamos Te apresentando aqui. Mas Te apresentamos também as outras pessoas cujos nomes não estão aqui, talvez porque não Te conheçam,
porque talvez não tenham ainda se voltado para esse milagre que tu podes executar, meu Deus, na vida de cada uma delas. Mas nós te pedimos em nome do teu amor, Senhor, em nome da tua misericórdia, Senhor, visita cada lar, visita cada família, visita os jovens, os adolescentes, guarda os pequeninos, ó Pai. Abençoe e fortalece os idosos, meu Deus, com saúde, com alegria. Que seja restabelecida a unidade nos lares. Enxuga a lágrima dessa mãe que chora porque seu filho é preso ao flagelo das drogas, porque o esposo está encarcerado, meu Deus, no sistema penitenciário. Meu Deus, em nome de Jesus, consola os corações desse povo, meu Deus, desse povo que se chama pelo teu nome. Entra com teu poder e com a tua autoridade e te revela a cada uma dessas pessoas para que elas possam dar testemunho da grande experiência que é servir, te adorar, te aceitar como Senhor e Salvador nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos, te apresentando a tua igreja, meu Deus. A tua igreja espalhada pelos 4 cantos do Brasil e do mundo. E de modo especial nós te apresentamos a Igreja Assembleia de Deus Rio, que nesta semana está realizando, meu Deus, o Congresso de Homens. Amanhã terá início o Congresso de Homens na Igreja Assembleia de Deus Rio, na rua Campo de São Cristóvão 338. Tu possas abençoar esse evento, meu Deus. Que cada preletor, que cada pessoa que vai estar presente ali possa, Senhor, ser agraciado com a bênção da renovação, da transformação, da conversão. Que seja um momento de congraçamento espiritual, que seja um momento de comunhão entre irmãos e irmãs, ó Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o esforço do nosso pastor, reverendo Jean Max de Oliveira, e todo o corpo pastoral que com ele está labutando para a realização desse evento e que tem trabalhado dioturnamente para a implantação do teu reino ali em São Cristóvão, meu Deus. Abençoa os familiares do corpo pastoral. Meu Deus, que haja paz, que haja tranquilidade, para que eles possam executar a tarefa para a qual tu tens chamado e comissionado, meu Deus. Abençoa toda a tua igreja espalhada pelo Brasil, todas as denominações, pastores, sacerdotes, bispos, apóstolos, seja, Senhor, evangelista, diácono, corpo de leigos, ó Pai. Abençoa, meu Deus, que haja alegria na execução do teu serviço, porque tudo o que nós fizermos, tudo o que nós produzirmos, será para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. E todo o povo de Deus diz amém. Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos e não se esqueçam, segunda-feira nós estaremos juntos aguardando cada um dos irmãos para continuarmos refletindo sobre a importância de conhecermos e compreendermos a palavra de Deus. Amém? Shalom Adonai.